Olá, navegante das palavras! Bom, na última rota nós estávamos em 92, quando nós realizamos o evento de inteligência artificial, que foi em março de 92, só que em janeiro de 92, lembram que eu disse para vocês que eu ia passar o carnaval de 92 no apartamento da minha amiga do Sul, só que em Florianópolis. Quando foi janeiro de 92, nós trocávamos muitas cartas. Nossa, carta direto. Sempre ela dizendo para eu continuar gritando, para nunca esquecer que os sonhos dela estavam com ela e que era para eu gritar no nome dela também, enfim, e trocávamos muita carta. Em janeiro de 92, chegou uma carta, eu vi lá debaixo da porta e não tinha remetente, mas eu vi o carimbo que era da cidade dela. Até pensei, nossa, agora ela não quer nem se identificar mais, ela quer mandar só mesmo com o carimbo. Abri o envelope, mas não tinha carta, tinha um recorte de jornal. Eu peguei aquele recorte de jornal e estava escrito assim: acidente mata jovem de 30 anos no Rio Guaíba. Ela morreu afogada e o noivo se salvou. E embaixo assinado, a mãe. Eu não conseguia processar. Falei, a minha amiga, uma amiga irmã, uma amiga que mandava eu gritar. E ela na última carta tinha dito, continue gritando por mim. E eu tive que seguir gritando, porque todos os sonhos dela, os grandiosos, todos os desejos dela morreram com ela no Rio Guaíba. Afogaram no Rio Guaíba. Eu fiquei destruída, porque nós falávamos ao telefone também. E o telefone não tocar, eu queria ligar para aquela casa e não poder. Então, quando eu organizei o evento de inteligência artificial, eu já trazia essa dor dentro de mim. Essa dor estava muito forte. Mas eu segurei. E depois do evento de inteligência artificial, mais uma vez, eu só ganhando pro labore, eu só sei que foi um grande sucesso, mas dinheiro que era bom na conta, nada. E eu comecei a falar para minha sócia, que nem eu tinha falado para os outros sócios, eu não aguento mais. Eu não consigo mais viver de prolabores mínimos. Eu preciso ter dinheiro para outras coisas. Eu tenho 12 anos em São Paulo e olha que eu não consegui nada. Moro ainda num apartamento de aluguel, meu carro é velho. Enfim, eu estava muito insatisfeita, mas muito insatisfeita. Tinha, digamos assim, um currículo até de sucesso, mas dinheiro, nada. Até um amigo meu dizia assim, você não vive, você sobrevive. Você só ganha para sobrevivência. E ele falou, eu acho que você tem que rever, porque você está com quase 30 anos, é formada, fala inglês, domina informática, alguma coisa está errada, o que eu não sei, mas deve estar. Eu estava com essa angústia. Aí teve eu acho que um feriado em maio de 92, era o feriado de 1º de maio. E eu fui para Botucatu, eu sempre ia com Botucatu com meu carrinho lá, meu espaço. Só que como a minha amiga tinha morrido em janeiro, quando eu fui com o meu carro, eu chorei o caminho inteiro na ida para Botucatu. Eu chorava lembrando dela. Eu falei, meu Deus, minha amiga, e agora? A gente não vai se falar mais. Mas eu chorava. Enfim, passei o feriado lá em Botucatu. Na volta, lá no quilômetro 68 da Castelo Branco, estava chovendo muito, muito. O meu carro passou numa poça d'água e eu, no desespero, eu freiei. Isso eu lembro bem, eu não sei quantos segundos, foram tudo segundos, mas eu lembro do carro ter ido pro ar, piroletar, e eu nisso eu fiz uma pose de, tipo, a posição fetal, sabe? Eu mesma, eu sabia que eu estava me acidentando. Aí no que o carro caiu, tipo assim, num barranco, ele virou. Aí o que eu tive a sensação? Que ele ia descer barranco abaixo. Aí eu nunca esqueço. Eu falei assim, adeus sonhadora. Você também vai morrer jovem demais. Nisso o carro para. A primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão na minha perna. Eu falei, deixa eu ver se eu tô sentindo a perna.
Eu falei, não, tô sentindo, a perna eu tô sentindo. Mas aí já senti uma dor imensa aqui e eu, com muita coisa, eu tentei segurar na porta do carro para pôr a cabeça para fora. No que eu fiz isso, um casal correu na minha direção. E a mulher falava assim, nossa filha, milagre, milagre. Era um casal evangélicos. Diz que a mulher, quando viu eu capotando, o carro capotando, e piroletando pelo ar, diz que ela pegou a Bíblia e falou assim, Jesus, salve esta vida. Jesus, salve esta vida. E ele falava, Jesus, coloca este carro em pé. Jesus, coloca este carro em pé. E o carro parou em pé. Aí quando eles viram que eu tava, aí eu sentia muita dor. Ele falou, você aguenta existir um cobertor? Eu falei, nós vamos levar você para um hospital que tem uma cidade aqui perto. Que eles conheciam bem a região. E fui para o hospital. Aí descobriu que eu tinha quebrado a clavícula, né, exposto, né, o osso rachou mesmo no meio, e eu tava com muitos hematomas, e até comentei pro médico, né, quando ele falou da clavícula, ai, que bom, né, que bom que foi só a clavícula. Ele falou, bom nada, normalmente acidentados que nem você são piores, porque não tem nada assim aparentemente, e dali 48 horas tem uma hemorragia interna. Ah, meu Deus do céu, mas por que esse homem foi falar isso pra mim? Aí, quem foi me buscar foi o marido da minha sócia na casa desse casal. E eles me deixaram em casa. E eu, por incrível que pareça, no dia que eu sofri um acidente de carro, que eu tinha lá as 48 horas, cheia de hematomas, eu dormi sozinha na minha casa. Sozinha não, Deus e eu, porque eu sempre disse, eu tenho uma fé que remove montanhas. Dormiu Deus e eu, mas eu não dormi. Eu fiquei 48 horas acordada. 48 horas, porque eu lembrei daquele médico, pode ter uma hemorragia interna. Aí minha sócia ligava, eu tive nessa época a ajuda de duas amigas, uma levava comida, porque o que acontece? De novo, não tinha nem Prolabore, não tinha Prolabore, não tinha plano de saúde, porque a sociedade também já tinha ido pro beleléu, porque eu já não podia trabalhar. Eu estava, né, como se diz, imobilizada, eu tinha acabado de sofrer um acidente. Aí o meu ex-sócio, ele me procurou, ele falou, olha, você lembra que você fez né, a tese lá de pós, eu não lembro lá o que é, com o nome que dava, do ortopedista. Ele pediu para eu te levar lá pro consultório dele, ele vai cuidar de você. Enfim, eu vou continuar agora falando o que é a vida, né? Eu fiz a digitação para ele na época de clavículas, os ossos da clavícula, e praticou-se o que eu tinha dito. Mas o que aconteceu após o meu acidente de carro em maio de 92 fica para a próxima Rota Navegantes. Espero vocês. Paz a todos nós!